Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Queridos, boa noite. A graça e a paz de Jesus seja com todos nós, mais uma vez, nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Eu quero ler o versículo que embasa, fundamenta aquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, minha versão diz assim: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, chegamos na Tua presença e queremos glorificar o Teu nome. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou e na dependência do Espírito temos esperança e sabemos para onde vamos. Mas, Pai, daqui para frente dessa caminhada nos ensina, Pai, a como caminhar e para onde o Senhor quer nos levar. E mais uma vez te digo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Para onde vamos, se só o Senhor Jesus tem poder? E eu quero compartilhar uma canção que há poder em nome de Jesus. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai, Ele fala de amor, Ele vem em nome do Senhor. Há poder em Teu nome, Jesus. Há esperança em Teu nome, Jesus. Temos força em Teu nome, Jesus. Bendito és Tu, Jesus, pois Tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome
Jesus. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Louvado seja aquele que é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Para onde vamos? Se só Jesus tem palavra de vida eterna. Irmãos, vocês estão completando 53 anos. Eu sei que alguns nem chegaram ainda nessa idade. Eu sei disso. Mas como igreja, nós estamos completando 53 anos. E a pergunta é, e a partir de agora? Para onde vamos? E eu queria fazer essa reflexão com você essa noite. Queria pensar, a partir das Escrituras, para onde iremos? Para os 54, 55, 60, 70. Alguns estarão aqui, outros não mais. Mas você já parou para pensar nisso? Para onde vamos? Cada aniversário que chega, eu lembro que quando eu fiz 30, né, eu vivi uma crise muito interessante, porque me chamavam de senhor, né, meu cabelo já estava branco, não tanto como está agora, e eu achava aquilo estranho. Nossa, senhor, né, meio estranho isso, né? Mas daqui a pouco chegava um moleque, tio, eu, tio, pelo amor de Deus, né? E eu fiquei meio naquela coisa assim, né, de crise e tal, e agora? Lembro também de uma conversa que tive com um amigo, e a gente conversando sobre futuro, sobre planejamento familiar, e ele está, na época que conversamos, ele estava com um pouco mais de 30, eu com um pouquinho mais de 30, e eu disse para ele, olha filho, a gente tem que trabalhar, porque agora a linha é para baixo. A gente estava vindo, aí agora vai. Então a gente tem que trabalhar pensando que estamos nesse auge aqui da produtividade. Né, pensando numa projeção de futuro, pensando naquilo que a gente pode planejar. Claro que isso não quer dizer nada, isso não garante nada. Né? Posso fazer previdência privada,
me assegurar no INSS, mas isso não quer dizer nada. Até porque a vida é como um sopro. Né? E eu tive um pastor que ele dizia assim, olha, deixa lenço bom para sua mulher chorar. Não vai deixar dívida para ela não, faz um seguro que seja interessante. Eu disse, tá bom, vou pensar no seu caso. Mas sempre que a gente faz aniversário, é um novo ano. É um novo ano que se inicia. É um novo começo. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando que o contexto é bem duro. Jesus, no seu discurso, ele é incisivo, realista, ao ponto de alguns discípulos, inclusive, deixá-lo. E ele olha para os 12 e diz assim, e vocês? Vocês vão fazer o quê? Aí Pedro, mais uma vez, como eu falei hoje de manhã, na sua altivez, diz assim, para onde nós vamos? Para quem iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode nos dar esperança. Só o Senhor nos ajuda e tem poder para que nós olhemos para o futuro e caminhemos com a esperança de que vai ser muito melhor do que estamos vivendo hoje. Amém. Louvado seja o nosso Deus por isso. Então, essa é uma das coisas que a gente sempre planeja. Né? Como pai, né? Só tenho 5 anos de pai, ainda é uma função que eu ainda estou descobrindo. Né? Brinquei ontem aqui com o pessoal, porque a gente é músico, né? Formado em música, e aí eu cheguei para minha filha tinha 2 anos. Eu disse, olha filha, que lindo, piano. E ela olhou para mim e falou, eu quero fazer balé. E aí aos 3 anos, olha filha, que legal, violino. Ela, pai, eu quero fazer balé. E na minha cabeça eu ficava, Senhor, eu vou fazer o que com balé na igreja? É um novo paradigma. É um novo paradigma. E hoje ela tem 5 anos, e ela foi resiliente, paciente, perseverante. E hoje ela faz balé. Tudo bem, que eu negociei com ela, ela vai estudar violino. Deve começar agora o próximo semestre. Foi uma negociação. Mas a gente está aprendendo a ser pai. Né? E uma das coisas que eu tenho aprendido é que o que eu puder ensinar de valores para minha filha, eu vou ensinar. Porque o caminho que ela vai seguir é ela que vai escolher. Isso para mim às vezes dói. E uma oração que eu aprendi a fazer, que foi dolorido de aprender, pensando em futuro, foi dizer para Deus que a minha filha é dele. E que para ele não importa se ela está viva ou morta. Ela é dele. E que o mal não possa agarrá-la. Isso é um planejamento de futuro, irmãos. Eu não sei se vai acontecer. Mas eu creio num Deus que me dá esperança. E que a minha família é dele. E para o nosso Deus não importa a gente estar vivo ou morto. Nós somos dele. Isso nos dá esperança para caminhar. Então eu tenho aprendido a lidar com o futuro, vivendo o presente. Porque só o Senhor pode nos dar esperança para planejar o futuro e dizer o que vamos fazer daqui para frente. Um episódio que até hoje marcou as nossas vidas como família, minha Angélica, foi a nossa saída de Recife para São Paulo. Nós estávamos terminando o seminário, ela a faculdade. Nós tínhamos 5 anos de casado e logo no primeiro ano de casado eu fui ao seminário e logo em seguida ela foi para a faculdade. E os nossos 5 primeiros anos, a nossa dinâmica era trabalhar o dia inteiro, estudar à noite e se encontrar para dormir. Final de semana, igreja. E no penúltimo ano desse período de estudos, a Angélica teve um nível de estresse muito alto mesmo. E a gente não sabia lidar com aquilo, tudo era muito novo, e nós procuramos a nossa médica, que cuidava da gente, fazia nosso check-up e tal, já naquela época, e ela disse, olha, você está com estresse e tal, você vai caminhar para um psiquiatra, ele vai te atender e vai te medicar. Tá bom. E quando chegou lá, a gente começou a conversar e a médica perguntou, você faz o quê? Me conta como é a sua rotina. E ela começou a falar, ela disse, é por isso que você está assim. Ela disse, você vai ter que deixar alguma coisa.
E aí a médica já foi conduzindo, né, o que ela ia deixar. E qual foi a primeira coisa que a médica falou para deixar? A igreja. Exatamente. Olha, o trabalho você não pode deixar, né? O estudo você está indo para terminar. Você tem que deixar alguma coisa. E aí eu saí de lá indignado, porque eu não aceitava aquilo. Isso era final do ano, 2006. Nós continuamos indo para a igreja. Eu era seminarista, regia coro, dava aula na escola bíblica, a Angélica também. Então a gente pediu uma licença da escola bíblica, ela pediu, né? Nós continuamos indo para a igreja e tudo. E no mês de janeiro nós decidimos tirar férias, que já era algo que a gente não fazia com muita frequência. Tiramos 2 semanas. E férias de pobre, né? A gente pede para os amigos que tem casa de praia para ir para lá. Só a gente faz uma feirinha, leva para lá. Na praia, pelo menos para a gente ficar lá, sem fazer nada. E nós precisamos. Foi um tempo de conversar muito, porque a gente não podia desistir naquele momento. Deus tinha algo para nossas vidas, a gente não sabia o que era ainda, mas a gente não podia desistir. A gente não podia voltar atrás. A gente não podia desistir de tudo que Deus já tinha feito. E a gente conversou, acalmamos o nosso coração, nossa mente, criamos as estratégias possíveis para lidar com aquela dinâmica que nós tínhamos, porque iria começar o semestre letivo e a gente ia voltar para a faculdade, continuar trabalhando, indo para a igreja no final de semana. E nós caminhamos, e pela graça de Deus conseguimos terminar juntos, tivemos a nossa formatura no final do ano. Mas aí, nosso planejamento de futuro era, nós estávamos trabalhando, eu não tinha a mínima pretensão em continuar no ministério, porque eu nasci na igreja, né? Então eu tinha vários questionamentos com Deus, e assim, Deus me livre de trabalhar na igreja. Queimei minha língua, né? E eu tinha alguns planejamentos, a Angélica também, e todos eles em Recife. Nós estávamos trabalhando, eu trabalhava com música para casamento e tal, nós tínhamos já uma empresa, e a coisa estava acontecendo, eu já trabalhava com isso há mais de 10 anos, e regia o coro jovem da igreja, estava ativo na igreja, então, a Angélica também, estava no banco, trabalhando, ótimo, vamos agora pensar em filhos. E aí, de repente, Deus disse, não, vocês não têm mais nada para fazer aqui, arruma as malas, porque eu vou mandar vocês para um lugar que vocês ainda nem sabem. E a gente, Deus, como é que é esse negócio aí? De repente chega uma sondagem para a gente ir para São Paulo, e eu disse, Deus, mais um nordestino em São Paulo, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer lá? E Deus disse, arruma tuas malas, porque você vai para lá. E em março de 2008, nos mudamos, como dizemos lá em Recife, de mala e cuia, sem família, sem parente, só tínhamos a igreja e mais ninguém. A 3 quilômetros de casa, e aquilo foi um desafio. Com 3 meses eu queria voltar. Com 3 meses em São Paulo, eu disse, eu quero minha casa, eu quero minha praia. Irmãos, eu morava quase que na beira-mar de Olinda. Eu abria minha janela e eu via o mar. No meu primeiro dia em São Paulo, eu abri a janela do meu quarto e tinha um muro. Era um prédio do outro lado. E eu disse, Deus, eu vim fazer o quê aqui? Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que Deus tinha para a gente. Mas a gente confiou no Senhor. Porque assim como Pedro, nós cremos que só o Senhor tem palavra de esperança e de vida eterna. E essa foi a nossa experiência. Estamos quase 8 anos em São Paulo. Deus nos presenteou com um monte de coisa. A igreja foi a nossa família. Tivemos 6 anos ali no ministério. A minha filha tem avós, tios, que até hoje eu tenho que levar lá. Deus nos deu a nossa filha e nos deu tantas outras coisas. E nós não planejávamos aquilo. Mas foi um novo momento. E a gente precisava confiar no Senhor. Assim como Pedro. Assim como os 12 nesse texto aqui.
que disseram, mas a gente vai para onde? A gente deixou tudo. Larguei a minha profissão, larguei a minha família, decidi te seguir. Eu vou voltar para quê? Sempre que começa um novo ano nas nossas vidas, a gente precisa lembrar que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas eu queria compartilhar com você algumas aplicações desse texto para a vida, para a nossa vida, individual, como comunidade, como igreja de Jesus. Hoje pela manhã eu falei que os que estavam aqui vão lembrar da declaração de fé que nós temos, e Pedro faz, narrado no Evangelho de Mateus, que só Jesus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós cremos no Cristo, Filho de Deus vivo. Isso não pode ser romântico, irmãos. Falei sobre vida discipular. Os discípulos estavam no contexto de discipulado com Jesus. Eles andavam com Jesus e aprendiam com um mestre que era peripatético. Não era muito paciente. Se você olhar as Escrituras, Jesus não tinha muita paciência com os discípulos. Eles terminavam o negócio, Jesus já ia para o barco, os discípulos tinham que ir atrás. Terminava alguma coisa, Jesus, agora eu vou para o monte orar, e o discípulo atrás. Agora eu vou fazer não sei o quê, agora... E o discípulo tinha que ir. E aí ficava questionando algumas coisas, Jesus, o que é que vocês estão questionando aí? Né? Quando os discípulos chegavam, diziam, Senhor, mas para onde nós vamos? Mostra o caminho. Aí Jesus fala, eu sou o caminho. E aí, insatisfeito, Filipe, certo, então mostra-nos o Pai. Aí Jesus perde a paciência. Diz assim, olha, eu ando com vocês há tanto tempo, e vocês ainda vêm me perguntar como para ver o Pai, vocês querem ver o Pai, o que eu faço é o que o Pai faz. Só Ele tem palavra de esperança. Só com Ele eu posso aprender. Agora, eu preciso andar com Jesus. A minha experiência discipular com Jesus não pode ser do domingo de manhã e à noite. Não pode. Isso aqui é o resultado da minha vida discipular com Jesus. É o resultado da minha vida de dizer, Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu creio que o Senhor vai prover. Por isso que o povo hebreu não podia guardar o maná no deserto, porque teve que aprender a confiar no Senhor todo dia, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Irmãos, eu costumo dizer que isso não pode virar frase de caminhão nas nossas vidas. Sabe frase de caminhão? Né? Aquelas frases bíblicas, eu que dirijo, mas o Senhor é que guia. Sabe, as misericórdias do Senhor, elas precisam ser experimentadas toda manhã. De dar graças a Deus, porque a gente abriu o olho e o Senhor renovou as nossas forças para caminhar. Num calor que seja, na sequidão que houver. É pelo Senhor e no Senhor que nós iremos levantar para mais um dia, sem saber o que vai acontecer no final dele. Para onde vamos? E como igreja, e eu quero pensar com você como igreja, até porque o relacionamento com Jesus precisa ser individual e cada crente precisa entender isso. Sabe, não sou eu que vou ensinar para você, mas é o Senhor que vai te ensinar na sua experiência com Ele. Mas nós precisamos encarar o nosso futuro na esperança que temos no Senhor, porque Ele tem poder. Agora, qual a sua motivação? Qual é a sua motivação aqui? Qual a motivação de estar aqui como Igreja Batista Central em Taguatinga? Você é a igreja de Jesus aqui. Qual é a sua motivação de estar aqui? Quando eu penso na pergunta que Jesus faz para os discípulos, e se você olhar para o texto, lá na sua Bíblia, se você puder, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, e eu quero voltar para o texto. Jesus faz uma pergunta para os 12. Pedro sempre se achando, né?
o líder ali e tal, ele se intromete. Mas a pergunta de Jesus é para a sua igreja. Ele diz, porventura quereis também, versículo 67. Vocês também querem deixar? Porventura vocês também querem me deixar? Porventura vocês também querem desistir? O contexto aqui, irmãos, é que Jesus dá uma palavra dura do que vai ser o futuro. Ele tem um discurso muito duro, porque os judeus estão murmurando. Se você depois tiver curiosidade, vai lendo aí a partir do versículo 41. E Jesus vai falar, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Isso era um escândalo para os judeus. Como nós vamos comer da carne dele? E Jesus estava falando de coisas espirituais. Estava ensinando vida. E alguns discípulos deixaram, como narra os versículos de 60 a 65. Duro é esse discurso, disseram. Quantos estão aqui desde a fundação da igreja? A irmã aqui. Foi fácil, irmã, chegar até aqui? Alguém mais aqui? Está desde os 53 atrás? Quantos estão aqui há 43 anos? Quantos estão aqui há 33 anos? Quantos estão aqui há 13 anos? Quantos estão aqui há 3 anos? Quantos estão aqui há 23 anos? Foi fácil, irmão, chegar até aqui? Foi fácil? Foi fácil lidar com construção? Que eu sei que não é fácil. Tive um pastor que, eu ia compartilhar isso com o pastor Roberto, dei glória a Deus, porque eu conheço um pastor que não sabia que cimento dava diabetes. Porque ele enfrentou uma construção e emocionalmente ele foi afligido por uma diabetes. Não é fácil. Foi fácil chegar até aqui? Não. Difícil, árduo. Todo mundo entendeu? Não. Muitos desistiram? Desistiram. A gente sabe disso. Sabe, a gente convive. Eu fiz 38 anos mês passado. E eu nasci na igreja. Eu sei como é a igreja. Eu sei que não é fácil. Tive uma experiência na minha igreja de origem, que nós tínhamos um templo razoável, né? Cabia 500 pessoas, na época, 400 pessoas, eu acredito. E quando eu era junior, ali entre os 8, 9 anos, a igreja começou a crescer. Começou a crescer e não cabia mais. E aí o pastor, à época, que está lá até hoje, decidiu, junto com a liderança, comprar 4 terrenos do outro lado da rua. Eram 6, mas um vizinho lá com 2 terrenos não quis vender, disse que era para a igreja. Ele não vendia para qualquer um, mas menos para a igreja. E aqueles irmãos, naquela época, decidiram construir um templo maior. E que foi toda a minha infância, adolescência, naquele templo. E eu lembro que a gente entrava e ficava assim, né, um pé direito muito alto. Eu, muito pequeno, eu ficava, meu Deus, o que é isso? Né, muito grande e tal. Aí, o projeto era do lado de cá, que era o templo e uma casa, derrubar e construir um prédio de convivência, de sala de aula. A igreja tinha uma dinâmica de jogar futebol no Colégio Batista. Então, eu disse, não, vamos fazer uma quadra de esportes aqui, nesse espaço, e todo mundo fica aqui na igreja. E eu lembro que meu avô e a sua turma disse, não, esse templo foi o nosso suor. Nós não vamos derrubar. E não derrubou. E ficou lá. E se usa de vez em nunca. E eu lembro que eu já jovem e conversando com meu avô, já cansado, doente, a gente tocou nesse assunto. E ele mais uma vez falou, não, filho, aquele foi o nosso suor. E eu disse, vô,
o senhor não vai conseguir mais usufruir daquilo, vô. Eu chamaria de voinho. E eu disse, voinho, o senhor não vai mais usufruir, o senhor sabe disso. E eu lembro com muito carinho dos meus avós. E a força que eles fizeram para que eu hoje pudesse estar aqui. E aquela discussão fazia parte da construção daquilo que eles achavam mais importante. Mas eu disse, vô, e os meus filhos? Eles vão usar? Não. Quando a gente pensar no ano novo, que a gente possa pensar nas próximas gerações. Porque a gente passa. É uma reflexão que a gente precisa fazer. A igreja decidiu não derrubar. A igreja decidiu ficar com ela. E criou a sua dinâmica em torno daquele prédio. Claro, foi muito questionado, foi muito discutido, mas a igreja decidiu. E a igreja hoje é madura, o pessoal da minha geração continuou convivendo do mesmo jeito. Eu tenho muitos amigos ainda lá. E agora se criaram um grupo do WhatsApp lá, tem umas 80 pessoas. Eu coloco no silencioso por um ano. Porque já teve briga. Gente, imagina um grupo de gente com quase 40 anos, de repente virar adolescente de novo. Gente brigando de coisa de 30 anos atrás. E eu disse, gente, pelo amor de Deus, a gente já está tudo velho. Com filho, a gente está discutindo coisa de adolescente. Vamos olhar para frente. Vamos encarar o que Deus já fez, mas olhar para frente. Ver o que Deus já fez. Qual é a minha motivação? É de olhar para frente e dizer, olha, começamos um ano novo. Não sei o que vai vir pela frente. Mas nós temos uma missão, irmãos, como igreja. E que essa missão, ela vai contar comigo, mas aqueles que vão entrar aqui, aquelas crianças que saíram daqui, eu preciso pensar na geração delas. Eu preciso pensar que um dia elas vão ser adultos e vão ter a responsabilidade de manter e pregar o evangelho nesse lugar. Numa época muito mais difícil do que a nossa. E que vivemos uma época difícil que os nossos avós, os nossos pais não viveram. Viveram outra. E eu sempre digo isso para o meu pai, o senhor viveu uma época de inflação de 80%, né? E a gente fala de inflação e tal. E os irmãos que viveram na década de 90, 91, plano Collor, com inflação 80%, pão subindo todo dia. A gente tinha alguma expectativa de futuro, irmãos, naquela época. Chega o presidente e confisca simplesmente o seu dinheiro do banco. Qual a esperança que se tinha? Quem imaginava que íamos chegar até aqui? Esse é o teor da pergunta de Jesus. Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou dar a minha vida, e a minha carne e o meu sangue é para salvação. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá a vida eterna. Isso era escândalo. Isso era escândalo para aquela realidade. Inclusive, aqueles chamados discípulos que andavam com Jesus, que viram Jesus andar sobre o mar, que viram Jesus fazer milagres, curar, multiplicar pão, peixe, deixaram, desistiram. A pergunta é, qual é a minha motivação de andar com Jesus? Qual é a minha motivação de ser igreja? Qual é a minha motivação de olhar para um novo tempo e dizer, em quem vamos pensar? Qual é a minha motivação? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm
mas só um, leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, eu e você, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, diz Paulo, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não, Paulo tinha objetivo, Paulo sabia onde queria chegar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tem motivação. Paulo disse, olha, não importa o que eu vou passar, eu vou continuar pregando o evangelho. Eu vou continuar edificando vidas. Eu vou continuar fazendo discípulos, porque foi o que Jesus deixou para a gente fazer. Kate Phillips, no seu livro Formando Discípulos, ele tem um capítulo que me chamou muita atenção. Ele diz, olha, nós precisamos fazer discípulos, não convertidos. A gente está preocupado em alcançar almas, a gente não alcança almas, irmãos. A gente faz discípulos. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo no Espírito é o Espírito Santo. Eu e você fazemos discípulos. Precisamos pegar pessoas que estão chegando e andar junto com elas. Sermos resilientes com elas. Assim como os discípulos foram com Jesus, que muitas vezes não acreditaram em Jesus, questionaram Jesus e Jesus andou com eles. Teve paciência, ensinou. E lá no final do Evangelho de Mateus ele vai dizer, ide e fazei discípulos. Essa é a nossa missão. Mas qual a minha motivação de estar aqui, de ser igreja? É sentar, é tocar, é assistir uma boa pregação todo domingo, uma boa música. Paulo sabia qual era a motivação dele. E ele disse, olha, eu me esmurro, eu me considero escravo para que outros, para que o mundo. Paulo tinha motivação. Paulo sabia onde queria chegar. E assim como o atleta, ele tinha metas, ele tinha objetivo, ele sabia onde queria chegar. Para onde vamos, irmãos? Para onde vamos? Não estou falando de estratégia de modelo, não estou falando de modelo chegar de propósito, de sem propósito, não estou falando disso. Estávamos conversando sobre isso com o pastor Roberto. Diz assim, olha, aí chega lá os caras e diz assim, agora o modelo aqui é esse, aí acaba com tudo, não leva em consideração a história da igreja, não leva em consideração a comunidade, que leitura a comunidade faz da sua música, da sua pregação, do evangelho, da tradição, da doutrina. Não são essas metas que eu estou falando, são metas espirituais que a palavra de Deus coloca no nosso coração. Agora precisa ter uma vida diária, precisa ter uma vida discipular com Jesus, para descobrir qual é a minha missão e qual é a minha motivação de ser igreja. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Versículo 12 do capítulo 1. Mais uma vez Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Qual é a sua motivação? Em quem você tem crido? Quando você caminha crendo que o Senhor vai fazer, que Ele vai prover. Uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada com Jesus, pouca caminhada com Jesus, e nessa mudança toda de estado, de lugar diferente e tal, quando eu tinha algumas crises, eu dizia para Deus, Deus, resolve, porque eu não sei mais o que fazer. O Senhor mandou, eu vim, mas eu não sei lidar com isso. Então resolve. E Ele sempre resolveu, e tem resolvido, e vai fazer muito mais. Não foi do meu jeito, não foi da minha forma, foi do jeito dEle, no tempo dEle. Qual é a sua motivação?
Qual é a sua motivação de estar aqui e começar esse ano novo na vida da igreja? Eu quero caminhar para o final e abra, por favor, em Apocalipse 2. Irmãos, a gente precisa a cada dia aprender sobre fidelidade. Você é fiel? Você é fiel ao Senhor? Você é fiel à sua igreja? E quando eu falo a sua igreja, não estou falando só de um local, estou falando da igreja de Jesus, que se reúne aqui também. Fidelidade, fidelização. O mundo fala sobre isso. A gente tem dificuldade. Apocalipse capítulo 2, os 4 primeiros versículos diz assim: ao anjo, João, a gente sabe qual é o contexto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Isso é Jesus falando para a igreja de Éfeso e falando para mim e para você. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Depois você pode ler todo o texto. O Senhor valoriza, mostra: olha, vocês têm sido perseverantes, vocês têm sido resilientes, as obras de vocês são boas, mas uma coisa vocês esqueceram: do primeiro amor. A gente está pensando em coisa, em forma, está focado nisso, tem que ser assim, tem que ser assado. A questão é: o que Jesus acha disso? Ele tem aprovado a minha fidelidade? Ele tem aprovado o meu trabalho? Ele tem aprovado o meu suor de querer o melhor, de querer excelência? Ele tem aprovado? É Ele que tem colocado no seu coração? Ou é a sua experiência naquele ímpeto de querer o melhor? E eu brinco muito com isso, já falei isso ontem aqui à noite também, de que muitas vezes a gente não se prepara na área da música, A gente não se prepara e depois diz: não, mas Deus conhece o meu coração, Não, irmãos, tem que fazer bem feito. Isso é fato. Sei que Deus conhece o coração, mas precisa fazer bem feito. A questão é que quando eu faço, eu preciso submeter o que eu faço ao que Deus quer fazer, e não o que eu quero. Você tem sido fiel? Você tem fidelizado a obra do Senhor? E eu podia falar N coisas aqui: tempo, dinheiro, meditação da palavra, jejum, oração, pastoreio mútuo. Você tem sido fiel? Esse é um desafio que nós temos. Ao olharmos para um ano novo e dizer: o Senhor tem sido fiel, e eu? E eu quero terminar lendo um texto de Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Irmãos, os irmãos estão começando um novo ano. Precisamos olhar para frente, olhar para uma geração nova, que é totalmente diferente da nossa. Falei aqui ontem que tive que mudar o telefone, porque um dia disseram assim: você tem WhatsApp? O que é isso? Não, porque agora a gente só se fala por WhatsApp. E aí tá bom, Daqui a pouco eu comecei a me sentir excluído, porque ninguém falava comigo mais. Aí um outro episódio foi a minha filha: pai, deixa eu jogar no seu celular. E meu celular era aquele joguinho da cobrinha, era o único que tinha. E aí ela pegou na tela, fez assim: não serve. E eu quase que entrei em depressão, Como assim? Estou me sentindo o pior dos piores, Todo mundo na tecnologia e eu atrasado e tal.
E precisei me adequar. Também comentei aqui ontem que a minha filha tem 5 anos, em pleno 2015, século 21. Eu tive 5 anos na década de 80, irmãos. Não dá para usar a mesma linguagem. Não dá. Não dá. E a gente há de convir, pelo menos eu fui criado assim, na filosofia do que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Infelizmente. E a minha filha está numa geração que, se ela não vê em mim o exemplo, ela não vai seguir. Não adianta eu dizer para ela, você tem que fazer. Vai chegar uma hora que ela não vai fazer, se ela não me ver fazendo. Eu disse isso para uma prima uma vez, que tem uma filha da mesma idade da minha. Eu disse, vamos deixar os nossos filhos terem a infância deles. A nossa infância foi a nossa infância. Então, quando eu olho para minha filha, eu tenho que pensar que quando ela tiver 18 anos, e eu estiver perto dos 50, eu vou ter que aprender a falar a linguagem dela, para poder falar com ela. É um desafio para mim. Ninguém me ensinou, não veio com manual. O que eu aprendi foi, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí, não tem como, não funciona com ela. E agora Deus arranca os cabelos, fico maluco. Eu tenho que olhar para frente, sem me desesperar. Porque o Senhor tem palavra de esperança. E Ele vai ensinar. Ele vai nos mostrar o que Ele quer para os próximos anos. E nós precisamos ter a motivação certa. E ser fiel à sua palavra e à ação do seu Espírito. Para que essa igreja continue sendo farol do Evangelho de Jesus aqui nesse lugar. E a carta de Tiago diz assim, versículos 6 e 7, e eu concluo essa reflexão dessa noite. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, que nesse novo ano, que se inicia, que a sua motivação esteja no Senhor Jesus. Que a sua experiência, tanto do passado como do presente, sirva de base para que você olhe para o futuro e caminhe junto com o pastor que Deus levantou para esse rebanho, a fazer o que Deus quer fazer. E assim como o nosso Deus é fiel, seja fiel. Seja fiel, seja fiel à palavra do Senhor. Seja fiel à sua igreja, à sua comunidade. Fidelize a sua comunidade. Aqui é uma igreja. Igreja não é só uma instituição. Igreja é o corpo de Cristo, é a assembleia reunida. Essa é a igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não era a instituição que ele estava falando. Era de mim e de você. Seja fiel a essa palavra. E que Deus os conduza para aquilo que Ele tem para a sua igreja, aqui e até os confins da terra. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor Roberto, pela confiança no púlpito, Anderson, pela amizade. E que Deus continue conduzindo os irmãos. Que aqueles que o nosso Senhor acrescentar aqui, os irmãos possam abraçar e discipular, para que eles continuem fazendo desse lugar o farol do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém.